Arrasou, Robertinho, vai aqui. Tô aqui com o Robertinho Silva. É um ícone, cara, da música brasileira. É uma honra enorme ter você aqui, cara. Prazer e honra enorme. Fiquei feliz assim pelo convite. Pô, Agradeceu. obrigado. Já fui produtor, eu sei. Maravilhoso. É, bacana. E- Robertinho, bicho, você faz parte da história da música brasileira. Você e a história da música brasileira meio que se confundem, porque você já fez, cara, você já tocou com Deus e o mundo, além de ter o seu trabalho próprio. É. Fala um pouco da tua história, das coisas que você fez, por que você resolveu ser músico, como é que foi isso na tua vida? A descoberta do ritmo foi assim, né? Eu vim do bairro de Realengo. Realengo era uma roça. Uma roça. Rio, estrada de ferro, trem, fazendas e tal, né? Era roça mesmo. E a minha formação de ouvido, tudo através do rádio, né? E a primeira vez que eu descobri o ritmo, o meu pai era mestre mestre da construção civil, né? O meu pai sabia tudo sobre uma construção civil, né? Dava dinheiro novo assim, ele pagava pro cara. Falei assim, menino, tem que aprender comigo, você não sabe de nada. Enfim, né? E os móveis da nossa casa, todos construídos por ele. Pô, Mesa, guarda-roupa, móveis completo, tudo. Era geral assim na construção civil, né? E na hora da boia, porque nós deixamos falar boia, na hora do almoço e do jantar, né? Na hora da boia, os meus irmãos ficavam batucando em cima da mesa. A mesa tinha um grave bonito. Eu, com 6 anos de idade, tive ideia de botar milho dentro de uma lata de fermento e deu certo. E fui embora. E o cara vai crescendo. Com uns 10 anos de idade, ou não, com 8 anos de idade, eu vi os centros, o toque dos tambores, dos centros de Umbanda, e com o decorrer do tempo eu invadi, assim, dei uma fugida de casa, né? Por acaso tem um cara chamado Nelson, tocava muito atabaque. E eu, garotinho, ficava ali do lado dele assim, olhando, né? Não podia, tipo, 10 horas tinha que ir embora pra casa, né? Nessa época não tinha negócio de criança ficar na rua até a tarde, não. Eu ia lá bem fugido, né? E um dia eu cheguei lá e esse cara faltou, né? O pessoal lá, com aquele ritual todo, não sei o quê, e não tinha tambor. Eu ouvia tanto isso aí, né, que eu decorei. Decorei os pontos e saí tocando. Com essa idade, 8 anos de idade, né? Então eu costumo dizer que minha formação é o tambor. O trem, quando passava de madrugada, em cima do rio, que tinha Marcelência, eu sempre tive um olheiro, né? Sempre tive um olheiro. O primeiro olheiro foi quando eu pedi para dar uma canja numa orquestra do Exército. O cara falou assim, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum, o mestre da banda, o Sargento Prado aí, ele vai me dar uma bronca na frente do público. E eu estudava na bateria dele escondido, ele não sabia. Porque meu pai alugava quarto para militares que vinham do interior do Brasil para fazer concurso para oficial na Praça do Canhão, em Realengo, né? E um amigo meu chamado Dário, ele falou assim, Beto, eu não sou Roberto não, Beto, a minha mãe alugou o quarto aí pro soldado, o soldado toca bateria. Eu falei, Rafa. Aí ele falou assim, ele tá ensaiando agora. Cheguei lá, o cara tava. Aí eu olhei assim, ele falou, toca bateria? Juro. Eu falei, toco. Então eu, como carioca, fui criado em comunidade nordestina, o que eu toquei? Um baião. Tum, tum, tá, tum, tum, tá. Falei, pô, não é que ele toca mesmo? Levei esse cara lá pra. Eu falei assim, mamãe, tem um soldado aí que ele toca bateria, arruma um quarto pra ele. Ele ia pro quartel, pegava a chave do quarto dele. Ia. Mas prestava muito atenção, assim como a bateria estava guardada, né? Desmontar a bateria, estudava a tarde toda, pedi minha irmã, agora vem calmante, pedi a minha irmã, pelo amor de Deus, não fale pra esse cara que eu mexi na bateria dele. Foi o dia que eu pedi a canja, né? E tudo que eu via no rádio, né? Eu falei, cara, na hora do lanche, na hora daquela balada, depois do lanche, estava tocando, eu falei, que nada, você toca a bateria? Eu falei, eu toco, ele não acreditava. Ele falou, então tá enchendo meu saco, você vai. Eu fiz uma coisa que ele não sabia, porque não existia contratempo, a máquina de contratempo, a esquerda não existia. Peguei o prato, porque eu vi isso no cinema, ele não sabia fazer isso.
A orquestra inteirinha olhou para trás assim, pô, esse garoto aí... Não, já me conhecia, porque eu andava atrás desse cara, ia no quartel sempre, já estava vendo os ensaios lá da banda. Aí veio a banda do sucesso mesmo, chamada Conjunto Flamengo. Olha que banda, pra época, que banda chique. Foi competindo com essa Melódica Rubi. A gente tinha vibrafone, a gente tinha acordeon, guitarra. O Iri mora há 45... O Iri, na Itália? Então, eu comecei nessa banda com o Iri. Que bacana. Na área não tinha uma banda assim, cara. Então apareceu um empresário, seu Mário. Írio de Paula. Írio de Paula. Apareceu um empresário que me viu tocando com esse grupo desse Gomecino e resolveu investir na gente. Só que o Gomecino não sabia improvisar. Esse Carlinhos, que me levava para casa dele para ouvir jazz, ele pediu para entrar na banda. Quando a gente viu que o cara improvisava, o tal do Gomecino ficou com vergonha e saiu da banda. Saiu da banda e ficou o Carlinhos. Foi um sucesso, cara. A gente fez baile nesse Rio de Janeiro inteiro e competia com uma banda chamada Johnny Mazza, né? Tinha também uma banda de São Paulo também, que tocava muito aqui no Rio. Então essa banda pegou o maior sucesso. Eu, quando era garoto, ouvia dizer que terra de cego, quem tem um olho é rei. 2 anos nessa banda, eu falei assim, agora vai enfrentar o centro. Aí vem para o Sapatinho, assim, para a Praça Mauá, o Deusete, um pianista que era da área de Bangu também. Ele falou assim, Betinho, eu estou tocando num cabaré lá na Praça Mauá, você não quer ir lá dar uma canja? Eu falei, claro. E quando eu vi que o baterista não tocava nada, eu falei, cara, eu tô com uma bola cheia, esses caras não tocam. Eu morri de medo de você, mas esses caras não tocam nada. E aí fui ali, quietinho, não sei o que e tal, né? Dava canja todo domingo, depois fazia folga com o baterista. E Copacabana. O pandeirista, que era desse grupo nosso, ele tocava bateria, eu não sabia. Ele falou, Betinho, todo domingo eu faço folga lá em Copacabana, numa boate chamada Moulin Rouge. Você faria lá pra mim? Eu fiquei gelado. Falei, Copacabana? Tipo, meu bicho do mato, eu, hein? Que ano era esse? Só pra saber. Foi em 63. Foi a primeira vez em Copacabana. Eu falei, Copacabana? Mas eu sempre fui assim corajoso, né? Eu tenho um negócio do meu pai assim, enfrentava, né? Aí eu falei, como é que vai para chegar em Copacabana? Não existia ônibus em Copacabana. Ele falou assim, você vai para a Central do Brasil, pega um trem que era mole. Eu ia até o Jardim Zoológico, de São Cristóvão. Ele falou, chega na Central, você pega o ônibus número tal, né? Que era o ônibus que carregava as lavadeiras de Copacabana. Não existia máquina de lavar, né? Aquelas pretas velhas que lavavam para Copacabana. Esse ônibus era para músico e as lavadeiras, né? Aí, rapaz, ele falou assim, olha, no posto 6, boate Moulin Rouge. Eu cheguei numa aqueles alfaiates de bairro, seu José, eu falei, seu José, eu preciso de um paletó urgente. Ele falou, mas por que tu não tá pressa? Eu falei assim, porque eu fui convidado para tocar em Copacabana. Eu falei, o negócio é sério. Eu falei, muito sério. Olha só, o bicho do mato. Fez o paletó bonito pra caramba, abotoado até aqui, porque ia pra Copacabana, todo abotoado. Cheguei lá às 6 horas da tarde, 6 horas da tarde. Aí, boate Moulin, eu li, Moulin Rouge, Moulin Roger. Não sabia lá Moulin Rouge, Moulin Roger. Aí tá lá o faxineiro, não sei o quê. Eu falei, moço, eu vim tocar aqui. Ele falou, mas agora aqui não tem nada, só 10 horas da noite. Eu não sabia o que fazer em Copacabana, com aquela roupa toda abotoada, me abotoava toda hora, cheio de vergonha. Aí, quando deu 9h30 assim, aí me apresentei lá, já estava o grupo lá e tal. Eu falei bem assim, eu sou o Beto, eu vim tocar no lugar do Walter. Sabe o cara me perguntou? Eu falei, você sabe tocar o Homem do Braço de Ouro? Eu falei, eu sei. Eu falei, onde tu aprendeu? Eu falei, você tem uma banda de baile, cara, lá em Bangu, não sei o que, esse cara não tocava nada também. Eu com a bola cheia não sabia, cara. Aí ele falou bem assim, você vai ter que tocar essa música, essa casa tem striptease. Eu falei, que bicho é esse? Não, você vai tocar com a mulher, vai tirar a roupa e mostrar o corpo pra plateia. Eu falei, tá de sacanagem. E foi verdade, né? Foi verdade. Não, agora engraçado a minha mãe, né? Toco a noite inteira, chego 4 horas da manhã, minha mãe não dormiu, preocupada pra caramba, né? Falei, meu filho... Porque minha mãe, quando era nova, ela morou em Botafogo, conhecia tudo, Copacabana, Ipanema. Falei, como é que fui tocar em Copacabana? Falei, mamãe, muito bom, fiquei apaixonado. Toquei até no striptease. Eu falei, striptease? Que é isso? Striptease? Ela falou, striptease?
Eu falei, é que a moça lá tirou a roupa e mostra o corpo lá pro povo, lá pra plateia. Eu falei, que horror. Eu falei, horror, o negócio é muito bom. Ela falou, meu filho, deixa você sem vergonha. Então foi assim, foi a minha trajetória. Né? Mas e daí? Quer dizer, essa fase foi a fase, década de 60, foi uma fase muito efervescente, né? Com os festivais e tal, não sei o quê. Você participou de alguma coisa disso ou você estava fazendo noite mesmo nessa época? Não, fazendo noite fazendo mesmo. Noite. E quando é que você começou a tocar com os artistas? Então, com os artistas que estavam começando a despontar mesmo na música? Foi por causa do Milton Nascimento. Porque é o seguinte, o primeiro mineiro que eu conheci, músico mineiro, foi o Wagner. Domingo na boate do Calbi, era folga de músico para músico e de garçom para garçom. Eu não tinha folga nenhuma, que eu precisava ganhar. Já era pai, cara, com 23 anos de idade. Pai, o Ronaldo tem 50 anos agora. Eu levei um susto, falei pro irmão desse velhinho, meu filho. Eu falei, eu tô fora. Como é que pode o cara ter 50 anos? Eu falei, Ronaldo, você não combina comigo, não, cara. Sou garotão. Ele, que nada. O Ronaldo é muito sério, né? Aí um domingo chega um garçom novo lá, com cara de italiano, era o Wagner. O garçom novo era o Wagner. Eu falei, garçom novo na área. Porque tinha muito garçom italiano e tal na borda do Calbi, né? Quer dizer, radicado aqui, falando português muito bem. Aí de repente eu ouço um som de piano bonito. Eu falei, o garçom toca. Era o Wagner. Aí terminou de tocar, eu falei, oi, tudo bem e tal, né? Eu falei, vamos ali fora tomar um chopinho e tal, né? Eu falei bem assim, você vem da onde? Ele falou assim, eu sou mineiro, sou do sul de Minas. Eu falei, pois é, cara, um amigo meu lá de Bangu, chamado Carlinho, o irmão dele tem uma super discoteca, todo fim de semana tem audição. Ele chegou com um LP lá, só de música de Belo Horizonte. Eu falei, inclusive tem uma valsa bonita lá, um tal de Wagner. Ele falou, sou eu, a valsa é minha. Eu falei, caramba, e tal. Aí ficou um amigaço, né? Eu, Luiz e o Wagner. O Luiz também entrou pro boate. Né? Isso aí foi, na verdade, a célula inicial do Sonho Imaginário. Foi. Né? Aí ficamos amigos. O Wagner, eu lembro que eu tinha um garotão com violão na mão, era o Milton. Falei, esse amigo meu lá de Três Pontos, era o Milton. Aí veio o festival, né, que estourou, o Travessia, veio o festival 67 e tal, né? Aí você já tocava com o Milton, não? Não, eu tô chegando na caminhada. Aí, 69, o Wagner falou bem assim, o Milton, eu falei, que Milton? Nascimento vai gravar um disco pela gravadora Odeon. Ele perguntou quem seria o trio, inclusive tocar com orquestra e tudo. Aí eu indiquei você e o Luiz. Eu falei, é mesmo? Aí normal, né? E foi o disco Cord? Não. Esse disco do Milton, o primeiro disco da Odeon, que tem a pintura assim de ouro preto. De ouro preto. De ouro preto. Milton Nascimento. Aí foi ali que o Luiz falou assim, olha como o Robertinho toca, cara, samba. Porque, bom, na verdade eu copiava de bateria da Bossa Nova, Milton Banana, Edson Machado, Dom Romão. Eu tinha um pouco de cada um, né? E era influência forte pra caramba. Aí o Luiz chamava atenção, olha o que o Robertinho faz aqui, não sei o quê. O Wagner ainda estava era meio travado. Ele me contou isso esses dias. Falei, cara, cheguei no Rio aqui. Falei, como é que faz tocar samba com esses caras? Ele falou, eu tocava samba lá no sul de Minas, samba de Ari Barroso, porque eles são quadradão, né? Chegou aquele, veio a quebração toda, né? E aí, a partir daí, cara, desse disco aí, porque eu gravei com o meu Nascimento, porque ele virei a bola da vez. Aí o Egberto me chamou para gravar com ele, o Água e Vinho. Lindo gravei com o Taiguaro. Aí, como é que é? Marcos Vale me levou para casa dele ele gravou um comercial, a questão social, industrial, não permite, não quer que eu ande a pé, o Mustang, cor de sangue. Eu que fui o batera ensinando. Aí foi espalhando, cara, pelo Rio de Janeiro. Aí o Dori Caymmi que falou um dia, ele falou assim, Roberto, você vai bola da vez. Todo mundo me chamava, cara. Aí chega um cara assim, você é o Robertinho? Eu falei, eu sou. Ele não conhece não, cara, o Luiz. Ah, você é o Wagner X, né? Eu falei, pois é, eu tô com dinheiro aí, tô querendo investir na música do Milton Nascimento, porque eu não aguento ver o Milton de banquinho, violão, não sei o que, aquele negócio tímido pra caramba. Eu tô criando uma banda. Sabe onde foi que ele me pegou? Eu falei, esse cara tem. Ele falou bem assim, você mora onde? Eu falei, eu moro em Auma.
E eu falei, se o Luiz também, nós somos vizinhos. Ele falou, não quer vir morar na Zona Sul? Eu falei, mas quem paga? Eu falei, eu pago. Eu falei, tá brincando? Eu falei, tá brincando com você? Eu falei, não, cara, eu pago, pode procurar apartamento que eu pago. Porque eu tinha que pagar um depósito, né, de, sei lá, quanto de 3 meses. Aí eu falei pra minha mulher, né, eu falei assim, Duduca, tá aqui, ó, já vi vários daqui, ó, Rua Senador Vergueiro, 135, apartamento 505. Ela falou, tá falando a verdade, Beto? Eu falei, não, vamos sair daqui, cara, dessa confusão, dessa pobreza. Aí a mulher do Luiz falou, eu também quero. Eu falei assim, já aproveita que o cara tá pagando. Rapaz, aí o Luiz começou a acreditar. Eu falei, Luiz, cara, nós vamos acompanhar. Não quero saber disso não, cara, eu quero voltar a fazer baile, cara, eu tô casado com um filho, eu preciso ganhar dinheiro. Eu falei, Luiz, pô, afinal de contas é 1900, você já viu a música desse cara? Não sei o que e tal. Aí convenceu o Luiz, né? E foi aí que começou tudo, né? Estreia, Sexta-feira da Paixão, abril de 1970, Sexta-feira da Paixão, Milton Nascimento, e o Sonho Imaginário. Os caras contam mentira aí, que foi eles que deram o nome do Sonho Imaginário. Foi o Zé Minsk, cara, eu vi isso aí. Ô Zé, como é que vai ser o nome da banda, não sei o quê? Milton Nascimento, faz de conta que e um Sonho Imaginário. Foi aí que nasceu o nome. Ninguém fica contando mentira por aí. Foi aí. Eu sou maluco. Aí estreia mesmo, Sexta-feira da Paixão, o Rio nessa época, devido à ditadura, não acontecia nada, cara, nada. Todo mundo tinha medo de tudo. Cara, a estreia foi uma bomba. Esse cara criou coisas que não existiam. Por exemplo, a Maria, eu até perguntei para a Maria, artista plástica, pintou o teatro todinho, nossa cara na parede. A Inês, figurinista, a gente tá fantasiado de hippie, né? Levantou o cabelo de todo mundo, calça pintada a óleo, sem camisa, aqueles colares cafuna, pra caramba, uma bola desse tamanho, uma rosa, outra verde, outra vermelha. Mas ele estava pensando no espetáculo, isso é uma coisa bacana. Deixou de ser um show só de música e passou a ser um espetáculo. Não, era pra chamar atenção mesmo. O Milton não tinha banquinho, negócio de banquinho, violão acabou, não tinha. O Milton não pode sentar em banquinho, não, porque isso é um show. A palavra pop não se falava na época, não falava pop. Tipo assim, isso é um show de rock. Eu falei, o Fredera entrou na banda depois por minha causa. O Fredera chegou para mim e falou assim, Roberto, já ouviu o Jimi Hendrix? Eu era radical, eu era bossa novista de jazzman. Bobão pra caramba. Aí, tu já ouviu o Jimi Hendrix, um guitarrista americano? Eu falei assim, eu não ouvi, nem quero ouvir. Eu falei, eu não gosto dessa raça não, eu negócio de roqueiro. Ele falou, mas você vai gostar do baterista dele. Aí me emprestou o disco, quando eu vi, aí fiquei encantado por tudo. Vou dizer assim, uma palavra bem popular, né? Eu não gosto de falar isso não. A batida peguei do Mitchell, do Buddy Miles, botei no Sonho Imaginário. Ninguém swingava assim. Botei isso dentro do Sonho Imaginário. Aí foi encantando todo mundo, algumas coisas do Mitchell também, né? Os tipos de virada dele, tocando rock, né? Foi aí que comecei a misturar tudo, fora as coisas que eu já tinha, né? Bacana essa história. Peguei essa mistura toda, cara, e botei no Sonho Imaginário. E outra coisa também, o primeiro dia de ensaio, ele bancou uma semana pra gente, bancou tudo. Ele me contou agora que foi apartamento da família que ele vendeu. Ele pegou toda essa grana, eu achava que era sapataria, que ele era dono da sapataria. Ele me falou, não, cara, eu ganhei um apartamento da minha família e vendi esse apartamento para ficar na música do Milton. Falei, cara, que ingratidão, olha o que esse cara fez, cara. Chama um cara desses maluco? Maluco nada, cara. O cara fez. Cara, o cara mudou minha vida toda, de todo mundo. De todo mundo. Mudou a vida de todo mundo. Como é que é o nome dele? José Minsen. Ele tem uma família toda de artistas. Né? Importante esse cara. Aí, a partir daí, a gente fez comigo. Assim, em 78 foi aí que eu conheci o Brasil. A gente foi convidado a tocar com o Gal Costa. Quer dizer, isso aí que você começou com o Milton, foi que ano mesmo que você falou? 69. E você ficou tocando com o Milton quanto tempo? 20 anos? 28 anos. 28 anos com o Milton. E a primeira vez que eu conheci o Brasil foi com a Gal Costa, não com o Milton. Quando o Paulo Lima soube que a banda parou com o Milton parou com a banda, ele veio atrás da gente, falou, Gal Costa está precisando de uma banda. A gente não tinha... Durango não tinha dinheiro para nada, para comprar nada, nem feijão. Aí a Gal Costa autorizou para fazer no Brasil inteiro. Eu falei, eu
tô nessa, com qualquer um que pintar, qualquer guitarrista, qualquer um. Eu falei, Paulinho, eu tô nessa, sou o primeiro, ó, toco quem você quiser. Aí convenceu todo mundo. Essa calimba aí que você trouxe, o que é isso? Faz aí o som pra gente. Ah, isso é um instrumento de origem africana, né? Na verdade, ele tem uma afinação brasileira que eu comprei na Bahia, me encantou muito e... Tem esse som assim, né? Tem... Já um som meio... Então Já tem um negócio do Nordeste, né? É mesmo? Eu geralmente presto homenagem ao meu pai, né? Eu era muito fã do meu pai, né? Ele já faleceu há muitos anos, em 1959, né? E aí eu descobri que tem uma vinhetazinha aqui, prestando sempre uma homenagem ao Milton, né? Costumo dizer que foi através da música dele que eu fiquei reconhecido assim, em alguns países do Rio, em todo o Brasil. E no mundo todo, não? Em alguns lugares do mundo, né? Então eu sempre presto homenagem para ele. Aí tem aqui um pedacinho do Ponta de Areia. Sempre presto homenagem pro meu pai. Era muito fãzão dele, muito. É politizado pra caramba, é guerreiro, muito guerreiro, né?
eu te ensino a namorar. Valeu, Robertinho. Valeu muito. Obrigado, cara. Muito, valeu muito. É isso aí. Agradecimento é o reconhecimento. Tem gente que esquece. É. Tem gente que esquece.